Olá, o Espaço Saúde está começando e hoje vamos falar sobre alimentação pré e pós-treino. No programa anterior falamos sobre os suplementos, mas nada melhor do que uma alimentação saudável e natural para repormos os nutrientes do organismo, não é mesmo, doutora Mônica? Claro, o alimento de verdade é sempre a melhor escolha. Bom, e antes de mostrarmos aqui algumas dicas da alimentação pré e pós-treino, eu gostaria de saber o que devemos levar em consideração para elaborar essa alimentação antes das atividades. Sim, qual atividade que vai ser desenvolvida, a duração do treino e o horário em que vai ser feito o treino. Doutor, e como fica a questão do índice glicêmico? O que é o índice glicêmico? Ele é a velocidade com que aquele açúcar, aquela glicose do alimento que você ingere chega no sangue. Então, aí ele vai ficar disponível para você. Quando você come um alimento rico em carboidrato de alto índice glicêmico, são os carboidratos simples, que é o pão branco, a farinha branca, o macarrão, chega aquela quantidade de glicose no sangue. Quem tira essa glicose é a insulina. Então, a insulina faz com que elas entrem para dentro da célula, onde elas vão ser aproveitadas como energia, porque é a principal ação do carboidrato, é da energia. Então, quando você come a insulina, o pâncreas, que produz e libera a insulina, dá um pico de insulina. Aí ele tira a glicose, ele cai. Dali a pouco você vai comer um chocolate, tá? Outro pico de insulina. Aí ele cai. Toda vez que a insulina cai, assim como ela cai abruptamente, ela dá fome. Porque ela sinaliza e vem a sensação de fome. Então, aí daqui a pouco você come um biscoito, ela vai. Aí ela vai assim, o dia todo, você vai tendo fome o dia todo. Então, é uma catástrofe você fazer uma alimentação só com alimentos de alto índice glicêmico. Porque você vai ficar fazendo picos de insulina e isso pode facilitar ou potencializar o aparecimento de diabetes. Outra coisa, a insulina, além da fome, ela está relacionada com gordura localizada, principalmente no abdômen. Então, se você quer tirar aquela barriguinha, você tem que fazer uma dieta de baixo índice glicêmico para manter. O alimento integral, por exemplo, ele não dá pico de insulina. Em vez dele ir fazendo esse movimento, ele faz uma curva estável. Então, ele não provoca isso e ainda dá mais saciedade. Por isso, sempre substituir, então, a escolha pelos alimentos integrais são mais importantes. Inclusive, para essa questão do emagrecimento e para a mobilização dessa gordura localizada. Doutor, então vamos mostrar agora algumas opções dessa alimentação pré e pós-treino? Vamos começar pelo pré-treino. Então, se você vai fazer uma alimentação antes do treino, você quer uma alimentação que te dê energia, que é tudo que você precisa, né? Para poder treinar bem e o seu organismo, sua musculatura suportar aquele treino bem. Então, qual é o nutriente mais importante para o pré-treino que dá mais energia? É o carboidrato. Então, agora, tem um detalhe que é importante. O carboidrato, a gente tem carboidratos de absorção rápida, de absorção média e de absorção mais demorada. Se você vai fazer um treino e vai fazer a sua alimentação 30, 40 minutos antes do treino, então você tem que usar um carboidrato de absorção média. Então, quando você chegar na academia, ele vai estar preparado para te fornecer aquela energia. Se você comer um carboidrato de absorção rápida, quando você chegar na academia, ele já acabou, você não vai se beneficiar. Então, como a gente poderia fazer uma alimentação pré-treino 30, 40 minutos antes do treino? Então, banana, carboidrato, ótimo carboidrato para pré-treino. E aí, o que a gente faz? Vamos associar um farelo de aveia, um cereal, porque ele é ótimo. Ele reduz o índice glicêmico da fruta, que é o que a gente quer. Com índice glicêmico mais baixo, essa absorção é mais lenta, então tudo vai dar certo dali a meia hora. Então, um farelozinho de aveia, uma aveia. E aí, vamos colocar um pouquinho de canela. Conforme eu falei no vídeo anterior, a canela ela tem um efeito termogênico, ela vai ajudar a queima de calorias ao longo do exercício. Então, como todo mundo hoje, a maioria está querendo perder peso, a canela vai ser ótima. Então, vamos polvilhar uma canelinha aqui e aí vamos fazer um ótimo pré-treino. Tá aí uma ótima dica. Uma ótima dica. Funciona bem. Funciona muito bem, certo? Podemos fazer outra opção. Então,
A batata doce é queridinha, né? Hoje todo mundo gosta, adora batata doce, todo mundo come batata doce. A batata doce é um carboidrato de índice glicêmico médio, então ela vai atingir o objetivo que a gente quer. Podemos fazer uma batata doce. Agora, embora o nutriente mais importante para o pré-treino seja o carboidrato, se o seu treino tem um pouquinho de musculação, ou seja, você vai fazer um treinamento de força junto, é importante dar um pouquinho de proteína, porque essa proteína vai dar o sustento na sua musculação para você fazer o treino mais adiante. Então, é importante botar. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso, entra a batata doce... Entra a batata doce e aí a gente bota um pouquinho de proteína. Podemos botar, por exemplo, um queijinho cottage. Sempre proteínas magras, né? Então, o queijo cottage é uma delas. Podemos fazer a batata doce com uma colherinha de queijo cottage. Uma colherinha aqui só para demonstração. Outro alimento importante. Temos aqui um outro pré-treino, ótimo. Uma outra forma, podemos fazer um outro pré-treino, o pão integral. O pão integral, ele também tem uma absorção mais lenta. Então, inclusive, é um pré-treino que você pode até já levar, né? As pessoas que vão para a academia, depois do trabalho, podem já fazer um sanduichinho e fazer um sanduichinho de pão integral, botar. Eu vou botar aqui as duas possibilidades para vocês, pode fazer com um queijinho cottage ou colocar um franguinho desfiado também, que é uma ótima opção. Isso separado, doutora? Não, eu estou botando ou aqui... Pode ser, sim, aqui a gente está vendo essas duas opções. Mas eu posso juntar o cottage com o frango? Pode, pode juntar e fazer um sanduichinho. Já sai de casa com ele. Já leva prontinho. E antes de sair para a academia, você... Já também temos aqui um ótimo pré-treino. Se o seu treino, você é aquela pessoa que vai treinar na hora do almoço, né? Então você sai voada do trabalho, correndo para ir para a academia, ficar uma hora na academia, voltar e ir para o trabalho. Então, você não pode esperar 30, 40 minutos para o seu carboidrato fazer efeito. Você tem que se alimentar com carboidrato de absorção rápida, que te disponibilize aquele carboidrato, aquela glicose, para o teu sangue na mesma hora para você treinar. Então, o que a gente pode até usar para isso? O pré-treino que a gente já havia feito com a banana, a canela e o farelo, mas vamos acrescentar o mel. O mel é um carboidrato de absorção bem rápida. Então, para quem não tem problema de peso e não tem problema... Pode acrescentar o mel. Pode acrescentar o mel. Aí o mel já vai fazer com que esse pré-treino seja um pré-treino de absorção bem mais rápida. Outra dica também para quem precisa rapidez. Podemos usar o pão branco, né, que a farinha branca tem uma absorção muito mais rápida que a integral. E para compor aqui o nosso sanduíche, podemos usar o cottage, que vai muito bem, ou mesmo a pasta de amendoim. Duas opções aí já. E você já vai conseguir uma absorção rápida, porque o que acontece? Se você vai treinar muito rápido e você faz aquele pré-treino que eu expliquei antes, que é de absorção lenta, e vai começar, você vai conversar com aquele pré-treino durante o treino todo. Você não vai dar um peso, né? O esvaziamento gasto demora, dá um peso, não vai dar certo. Então tem que ser alguma coisa rápida. E essa é o mais indicado. Essas opções são as melhores opções. Doutor, então é a dica agora para pós-treino. Sim, conforme eu falei que o carboidrato era o principal nutriente para o pré-treino, para o pós-treino, o principal nutriente é a proteína. A proteína, ela faz a reparação muscular. Quando a gente treina, você sempre... existe um desgaste no músculo, existe uma reação inflamatória naquele músculo. Então, quem vai fazer essa reparação é a proteína. Então, o alimento mais indicado são os alimentos de teor proteico, ou seja, o leite, o iogurte, o ovo, o frango e o queijo. Da mesma forma que a gente deu uma pitada de proteína no pré-treino com o carboidrato, a gente aqui vai fazer uma base proteica com uma pitada de carboidrato, porque o carboidrato vai potencializar a reparação muscular. Então, que combinações a gente poderia usar? Por exemplo, o leite com o cacau em pó. Então, você poderia fazer um achocolatado
e tomar. É um pós-treino rápido, de ação muito rápida, porque como ele é líquido, ele tem ação muito rápida. Então, seria uma possibilidade. E com o cacau, né? Com o cacau em pó. Outra possibilidade, o iogurte, aí podemos juntar a banana. Fazemos o iogurte com banana. Também muito bom. Isso em que período, doutora? Tem que ser em seguida que terminar o treino? Qual é o tempo? A proteína, para fazer essa reparação e para acontecer o ganho de massa muscular, que é o que muita gente deseja, né? O ganho, o aumento da massa magra, existe uma coisa que se chama janela de oportunidade. Você tem um espaço de 30 minutos quando você termina o seu treino para que essa proteína possa estimular o ganho de massa muscular. Se você mora próximo ao lugar que você se exercita, ou você foi se exercitar na hora do almoço, voltou, você pode fazer essa alimentação. Se você chega em menos de 30 minutos, você faz. Quais seriam opções para você que chega em casa, malha ao lado da sua casa e depois vai para casa? Você pode fazer um omelete, um excelente alimento para depois do treino, né? Um omelete de frango desfiado, um omelete com queijo, seria ótimo isso. Outras possibilidades seriam o ovo cozido. Você também é uma coisa muito fácil de transportar. Se você não vai chegar rápido na sua casa, você pega, leva 2 ovinhos cozidos e você come depois do treino. Quando você chegar em casa, você faz a sua refeição da noite, né? Então, sempre sim, focada na proteína, no teor da proteína, para poder acontecer essa reparação muscular. E o ganho de massa muscular também. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas dicas e com certeza a gente não pode esquecer hidratação sempre, né? Sempre, olha aqui, ela está aqui, sempre. Hidratar durante o exercício, antes, durante, depois. Água fundamental, hidratação sempre. Ok, muito obrigada. Obrigada a você, Simone. E a você que está nos acompanhando, obrigada mais uma vez pela sua atenção. E se ficou ainda com alguma dúvida sobre o assunto de hoje, ou quer mais alguma sugestão sobre alguma dica de alimentação pré e pós-treino, manda sua mensagem e seu e-mail para a gente. espaçosaude@cnc.org.br. Tchau e até o próximo programa.